Hoje a gente vai dar prosseguimento no restauro dessa viola. É uma viola concert, tá? A gente já fez aqui então a questão do ajuste das cravelhas, mas a gente ainda vai trabalhar com elas. A gente também vai ajustar o botão nesse vídeo aqui hoje. Então vamos lá. Então, gente, as cravelhas aqui a gente tem um primeiro problema, porque a gente fez o apontamento, né? E não terminou de fazer o ajuste final delas, né? Que a gente não tirou o excesso delas. E elas também, como elas são pintadas, elas dão esse problema aqui na coloração, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tentar nivelar um pouco da ponta aqui, porque a gravelha não é muito bem feita. Se eu fizer no apontador, eu acabo que não consigo ajustar certinho aqui, tá, gente? Então eu tenho que tomar cuidado com essa parte aqui. Como ela tem essa tinta e tudo mais, é mais fácil eu dar uma lixadinha aqui para nivelar essa situação. Então eu nivelo na ponta aqui. Isso não vai atrapalhar onde ela está encaixando na madeira, né? Só para a tinta não ficar desnivelada. Então, gente, para poder pintar a craveira, eu já até comecei aqui. Eu costumo usar tinta de caneta. Então, tinta aqui da Pilot mesmo. Tá, gente? Porque ela é base álcool. Já resolve esse problema. O ideal é que o instrumento não seja pintado. Mas como é o caso, a gente pode vir com pincel, com um pouco de pano, não é? Porque eu estou vindo com um pedaço de algodão. E a gente pinta essa cravelha. Como essa tinta é base álcool, acaba que ela não vai soltar facilmente. A gente já conseguiu regularizar aqui. Se a gente perceber que não está muito legal o acabamento, a gente pode ir no apontador de novo e tirar ali na ponta, que a gente vê que não ficou legal e tudo mais, certo? Para poder ficar um acabamento interessante. É uma madeira muito mole, mas acaba que a gente tem que pintar. Eu faço o mesmo tipo de processo quando o espelho também precisa de algum reparo, né, que acabou a tinta e tudo mais. Isso é mais para esses instrumentos simples. Instrumentos de maior qualidade a gente não precisa de fazer isso, tá certo? Então aqui a gente tem que esperar, não pode colocar porque senão a gente vai acabar sujando o nosso instrumento. E a gente reserva a nossa cravelha. Então a gente vai separando essas cravelhas, deixando elas todas pintadas. É bom a gente não esquecer a ordem das cravelhas, né, qual que vai em cima, qual que vai embaixo. Então eu vou guardando elas na sequência e a gente vai pintando. A gente já vai percebendo que a cravelha está muito travada. O que acontece? A gente pode passar um batom, né, que eles chamam, que é uma mistura que a gente usa para poder a cravelha não agarrar e ao mesmo tempo ela travar a afinação. Mas isso é uma das últimas coisas que eu vou fazer aqui. Ok? Então a gente vai esperar secar. E a gente ainda vai usar um pouco de tinta. Porque o que acontece? A ponta da nossa cravelha tem que ser ajustada. Então, gente, eu vou trabalhar agora um pouco no botão desse instrumento. Esse botão estava até com uma cortiça aqui para dar a medida. Não é necessário isso. Então a gente vai tirar esse excesso de cortiça aqui. Então, gente, o nosso botão, ele está com uma inclinação aqui que não é muito legal não, ó. Ele está assim. O ideal é que ele estivesse ao contrário. Então, gente, quando a gente coloca essa cordinha, né, o rabicho, aqui no nosso botão, ele acaba podendo soltar a nossa viola. Isso não é interessante. Então ele tem que estar com um ângulo diferente. Essa ferramenta, que pode ser usada, né, no nosso rabicho, funciona para as nossas cravelhas, funciona para o espigão do violoncelo, né? Mas é claro que tem medidas diferentes. E acaba que essa ferramenta é muito útil. É chamado de alargador de cravelhas. Ok? Vou colocar um link aí para vocês adquirirem um. E aqui a gente vai usar ele. Então o que acontece? Se eu colocar ele aqui, ó, só de eu colocar eu já vou ver como é que ele está de posição. Olha só. Ele está assim. E ele deveria estar ao contrário. Ele deveria estar apontando para cima. Então o que acontece? Eu vou ter que forçar ele. Até ele chegar na medida que eu quero. É bem rápido, tá, gente? Ele come muito rápido. E aqui eu já resolvi meu problema. Olha o que aconteceu, está apontando para baixo agora. Ok? Então agora na hora que eu for colocar o meu botão, ele vai fazer a mesma coisa. Ah, mas meu botão ficou folgado, né? Às vezes é um botão muito mole, né? Tudo mais. O que a gente pode usar? Eu vou dar uma dica para vocês. Então, gente, esse recurso que eu costumo usar é um recurso para esses instrumentos mais simples, né? Que às vezes a gente não quer trocar o botão, colocar uma peça melhor.
Esse botão é muito pequeno. Então assim, às vezes o ideal é realmente eu trocar o botão, fazer até um embuchamento. Então a gente coloca uma madeira aqui dentro para ele poder fazer esse encaixe. Ele já estava com problema, ele já estava com cortiça. Então, para aproveitar esse botão, né, gente, a gente tem que sempre pensar na questão até de o que o cliente pode pagar, o que ele tem direito. Então a gente vai precisar de usar um pouco de cianoacrilato dentro desse buraco, tá certo? E aí tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque o cianoacrilato ele pode escorrer. E é muito pouquinho, é uma gotinha e esperar secar. Então, gente, para proteger o instrumento, não correr risco desse cianoacrilato escorrer no nosso verniz, a gente pode usar um pouco de fita adesiva. Ok? Então a gente coloca essa fita adesiva aqui na parte de baixo do nosso furo. Isso já garante que ele não vai escorrer no verniz. A gente aperta bem, né? Para a cola não escorrer. E às vezes é preciso fazer mais vezes. Às vezes tem que colocar uma gotinha embaixo, uma gotinha em cima. E aí você vai coordenando, né, a fita adesiva e vai colocando essa cola ali. Então, gente, para não entrar então a cola para dentro do instrumento e também não escorrer para fora, tem que pensar em como esse instrumento vai ficar. Se ele ficar plano, às vezes a cola não sai, mas ela pode cair lá dentro, porque o taco pode ter uma inclinação. A gente fez uma inclinação ali, mas pode ser que dê algum probleminha, né? O ideal é que não dê. Mas para evitar esse tipo de problema, eu coloco um toquinho e assim eu já garanto que ela não vai cair. Aí eu vou e aplico essa cola no buraco. Pronto, gente. É muito pouquinho mesmo. É só uma gotinha. Aqui eu não fiz muita força. E essa gotinha está protegida agora. Ok? E agora a gente tem que reservar esse instrumento e deixar secar. Então a gente garante que não vai escorrer a cola, né, no nosso instrumento. E agora a gente vai colocar o nosso botão. Ele já vai ficar mais apertado. Às vezes vai faltar um pouquinho ainda. Então a gente vai ter que fazer esse mesmo processo de novo. Tá certo?